Graça e paz a todos. Começamos agora mais um episódio do Podcast, o de número 73. Esse é o podcast de estudos bíblicos produzido pela Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Nós estamos estudando o Evangelho escrito por Marcos a cada episódio. Eu me chamo Esdras, sou um dos apresentadores desse projeto, e nosso convidado de hoje é o nosso irmão Igor Ribeiro. Nosso irmão Igor Ribeiro, que esteve aqui presente conosco nos primeiros episódios, logo que lançamos, esse projeto. E está aqui conosco, é uma honra recebê-lo novamente. Seja bem-vindo, Igor. Como é que você está? Rapaz, meu irmão, tudo certo? E nós já estamos nos últimos dias, hein? Então, meus irmãos, como dito, nós estamos estudando o Evangelho escrito por Marcos. Nós daremos início hoje ao capítulo 13. Nós estamos caminhando aí com alguns irmãos convidados, e refletindo sobre cada perícope desse Evangelho tão rico. E o texto do nosso episódio de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós leremos do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras e que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, meus irmãos, uma primeira coisa que tem que ser feita para que nós entendamos um pouco melhor é contextualizar. Qual seria esse templo aqui, né? E quais seriam as dimensões para serem colocadas como vocativo de um grande templo, né? A data provável do texto aí trata-se do chamado Templo de Herodes. Esse templo tem um átrio de cerca de 457 metros. Você imagina aí, né? Meio quilômetro de extensão e 274 metros de largura. Então, a gente tem um templo suntuoso, né? Templo muito grande, e os discípulos que se encontravam passando por ali por perto admiram, né? E aí diz mais um detalhe, né? Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Então, veja, natural, né? Nós temos um templo suntuoso, de dimensões homéricas, então é natural a admiração, né? A gente está numa descrição aqui. O versículo 2, no entanto, Cristo surpreende a aparente imponência daquele templo de nada valeria. Veja leia comigo, o que Cristo disse novamente. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A gente tem um derribada aí, porque nossa versão do português de Portugal, né, ainda tem essas palavrinhas aí, mas você pode ler derrubada, meu irmão. Então, veja, o Senhor aqui tem uma primeira construção imponente, cairia. E ele diz, mais especificamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, é uma profecia que guarda uma certa especificidade. E por que eu estou dizendo que essa é uma profecia em particular? E a gente tem que separar dentro desse contexto. Essa primeira profecia encontra um cumprimento na invasão que acontece em torno do ano 70 pelo imperador Tito, e no relato de Joséfo, né, conhecido historiador cristão, é relatado que o ouro que estava presente ali em algumas obras e artefatos derreteu
e se incrustou nas pedras. Então, para que as pessoas conseguissem saquear, eles literalmente carregaram as pedras, né? Cumprindo cabalmente essa profecia que foi colocada. Mas a destruição de um templo dentro do contexto do Antigo Testamento, né, para o povo que acompanhava o Senhor, sempre era o anúncio do julgamento de Deus. Então, eles associaram essa destruição desse templo com um julgamento trazido pelo Senhor. Então, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, que é um lugar relatado onde Cristo meditava, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, veja, você percebe pelas falas dos discípulos que eles entendem mais do que um ato singular, mais do que um ato destinado apenas à destruição do templo. Eles perguntam os sinais que haveriam quando estas coisas estivessem a se cumprir. Então, havia um entendimento de um julgamento, talvez expectativa ainda messiânica no sentido militar, que era muito comum dentro do contexto judaico, né? O Messias militar. Mas vejam que Jesus, em sua resposta, vai conduzir ao entendimento correto. Então, Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Uma boa tradução aí, né, a gente poderia, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, né, o termo usado aí no original é próximo ao termo usado para Javé, né. Então, muitas pessoas que evocariam ser o próprio Deus, vindo supostamente em nome de Jesus, né. Então, a gente tem ídolos se erigindo, não, primeiro sinal, falsos profetas se levantando, e vejam a consequência, né, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que é demarcado desse tempo de julgamento seria, então, falsos profetas, e o engano de muitos que cairiam nessas falsas doutrinas. E a gente tem mais alguns, né, vejam, versículo 7, quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, vejam, mais uma vez, Cristo coloca outra coisa, que haveria guerra, o ato de fato consumado, e rumores de guerra, ou seja, guerras que não seriam levantadas a cabo, ficariam tensões diplomáticas intensas, ameaças, mas que não seriam levadas à frente, né? Veja que ele diz que nós não deveríamos nos assustar, e que isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. E, meus irmãos, eu vou interromper aqui brevemente essa explicação, com base nesses primeiros dois sinais indicativos para o Senhor, né, para que você tenha isso em mente. Nosso Senhor, ele não está falando sobre um período específico do tempo, certo? Essa não é a interpretação que nossa igreja tem historicamente falando. Ele está demarcando que esse suposto julgamento que os seus discípulos vieram perguntar quando aconteceriam, ele está mostrando o que Deus vai fazer ao longo da história após o período que Cristo ascende aos céus. Então, o que Cristo está mostrando é que essas coisas se sucederiam, que a destruição do templo, que as guerras, que os rumores de guerra, elas teriam que acontecer, mas ele está dizendo que isso ainda não é o fim. Então, veja, não é uma leitura errada você olhar para esse relato aqui e tentar encaixar historicamente um local, né? Tentar achar, por exemplo, não, a Guerra Fria foi guerra, foi rumor de guerra, a gente tem a guerra na Ucrânia, teve a pandemia, então, agora é a hora. Não, essa não é a leitura intentada pelo texto, né? O texto está demarcando que essas coisas se sucederiam até que o Senhor voltasse. E como em outra passagem, quando Cristo fala, em verdade vos digo que ainda que essa geração não morrerá até que venha o Filho do Homem. Obviamente que as pessoas que estavam ali morreram, mas é porque aquela geração dizia os homens maus, né? Sempre haveria homens maus, enquanto até que o Senhor voltasse, dentro de outro texto aí, em particular. Agora, com essa visão, vamos voltar aí. A gente acabou de ler o versículo 7. Agora nós temos, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E aqui a gente tem um conceito-chave para entender essa passagem, né? Então, depois de colocar todos esses contextos de guerra, de falsos ensinos, de terremotos, pestes em vários lugares, e fome, ele diz que isso é o princípio das dores. Então, nós entendemos
que essas coisas, elas se sucedem repetidamente desde que o Senhor ascendeu, e essas coisas têm acontecido. Se você olha os relatos, obviamente que a gente não tem dados consolidados, apenas indicativos de grandes terremotos históricos, né? Mas eles tendem a se repetir desde a época que o Senhor veio, e também volta e meia nós temos alguma grande peste, né? Como nós tivemos a peste negra, a gripe espanhola, agora nós temos o Covid aí, e diversos incidentes tendem a se repetir, né? Nós tivemos a tsunami lá por volta dos anos 2000, que matou milhares de pessoas na Indonésia. Nós tivemos tsunamis há pouco no Japão, que colocou em risco até vazamentos nucleares, né? A gente teve o acidente de Chernobyl. O século XX foi lotado de guerras. Então, o que está sendo colocado é que essas coisas se sucederiam, né? Então, desde que nosso Senhor ascendeu, nós sabemos, olhando a história, que isso se repete, né? Reiteradamente, nós temos esses eventos se sobrepondo. Contudo, nós temos um indicativo aqui. Essas coisas são o princípio das dores. Essa expressão é entendida historicamente como uma referência às dores do parto, né? Como se fosse uma mulher que estava grávida para dar à luz e uma criança está nascendo. Então, supostamente, essa interpretação aponta que esses sinais se intensificariam, certo? Então, esses sinais vão se intensificar à medida que o fim for chegando. Então, veja, o acontecimento desses atos isolados, não é uma leitura saudável você tentar enquadrar na história e dizer isso aqui é isso aqui é aquilo, mas a constância, sim, pode ser um indicativo que está próxima à vinda do nosso Senhor. Bem, e aí, que é o principal do texto, né, às vezes a gente gosta muito de pegar aquela parte profética, né, do Deixados para Trás, que ficou famoso aí anos atrás, o pessoal sofrendo e tudo mais, literatura apocalíptica, esquece de pegar a intenção por detrás desses relatos escatológicos, né? E veja aí no versículo 9, Cristo está falando que essas coisas vão acontecer, que eles não deveriam se assustar. Então, o que você deve fazer, né? Quando você olha isso aqui. Estais de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Então, veja que, primariamente, ele está respondendo aos seus que estão lhe perguntando, e ele está falando, não, olha, não ficar assustados, porque essas coisas vão acontecer, mas o que vocês devem fazer? Estejam avisados. Vocês têm que pregar a palavra, e por pregar a palavra, vocês vão sofrer. Vocês vão ser arrastados, vocês vão ser queridos, vocês vão ser questionados, vocês vão ser açoitados, vocês vão ter que testificar do evangelho. E veja, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, veja, a gente tem um sinal claro, né? A vinda do Senhor acontece mediante a pregação do evangelho. Então, quando o Senhor ascende, quando o Senhor sobe aos céus após a sua ressurreição, nós já estamos inaugurando esse período aqui, né? O evangelho está sendo pregado. Nós estamos nos últimos dias, nós já sofremos perseguição em alguns países afora, obviamente que essa perseguição, ela não existe materialmente no Brasil, né? Perdão, explicitamente é uma perseguição mais velada no contexto brasileiro, mas ela existe verdadeiramente fora, em outros países, onde as pessoas pagam com a vida, são deportadas, têm seus direitos anulados simplesmente por professarem o nome do nosso Senhor. Mas veja, é colocado aqui que esse evangelho vai ser pregado, e veja mais uma exortação. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, veja que a gente está dentro de um contexto específico, né? Você não vai pegar esse texto aqui e vai usar para justificar uma preguiça espiritual, né, irmão? De não estudar a Bíblia, né? Você está vendo que o texto está falando no contexto de perseguição, né? Não é para você se acomodar e não estudar a palavra e falar, não, Deus vai colocar na minha boca o que eu tenho que falar, né? A mesma Bíblia nos exorta a estar aptos a responder sobre a razão da esperança que é em nós. Mas veja que dentro desse contexto aqui, ele está tranquilizando, porque ele acabou de dizer, olha, todas essas coisas vão acontecer, o que vocês devem fazer? Vocês devem pregar o evangelho. Tá, mas qual a consequência de vocês pregarem o evangelho? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser arrastados e vocês vão ter que testificar de mim. Imagine-se no lugar de Pedro, João e André. Daria muito medo, certo? Então, fala, meu Deus, mas Senhor, e se eu não aguentar? E se eu falar coisa errada? E se eu não defender o teu nome como eu devo? Então, Cristo traz o consolo.
E qual é o consolo? Não se preocupem, eu vou instruir. O Espírito de Deus vai nos instruir sobre como você deve proceder. E não há nenhuma surpresa aqui, né? A gente não deve chegar a isso como um revestimento sobrenatural espiritual, porque é o Espírito de Deus que nos conduz para a mortificação da carne. É o Espírito de Deus que nos conduz para glorificar o nome do Senhor. Então, Cristo está apenas apontando uma doutrina que é central. É o Espírito Santo quem aponta para o Senhor Jesus e nos explica as Escrituras, né? Ele quem nos concede a graça para que nós saibamos como proceder em todo tempo, inclusive na provação. Então, veja, versículo 12: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a gente tem aqui um apontamento até do contexto familiar, né? Então, veja que Cristo aponta que a obediência a ele e o modo de vida cristão coerente com sua palavra, né, pregar o evangelho, vai levar até mesmo à dissensão familiar, né? Pessoas vão matar, vão entregar, isso já é realidade em diversos países, né? Recentemente, não sei se os irmãos conseguiram acompanhar, mas o Missões Portas Abertas divulgou que cerca de 10 irmãos foram capturados na Coreia do Norte, foram executados, né, e mais de 100 familiares foram mantidos prisioneiros, que a gente não sabe até hoje qual é o estado deles. Então, obviamente que isso vem de amigos, né, essas dicas sobre onde eles estão se reunindo vêm de amigos, de pessoas do contexto deles e, por vezes, até de familiares, né. Então, isso acontece, né, louvar ao nome do Senhor e obedecer ao Senhor em verdade é saber que nós vamos sofrer, né? Pois a nós não foi dado somente de sermos glorificados com eles, mas também a graça de padecer pelo nosso Senhor. Então, vejam, Cristo aponta essa realidade e coloca mais: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Meus irmãos, a Bíblia traz esse ensino, né? O evangelho não é para quem busca a aceitação desse mundo. Aquele que se faz amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, como diz João em sua carta. Nós servimos a um Senhor, e se nós buscarmos servir verdadeiramente ao nosso Senhor, com coração em sinceridade, buscando enchimento do Espírito para que nós tenhamos uma vida santa, com certeza pessoas vão lhe odiar. Com certeza você vai acusar as pessoas, porque o homem decaído, o homem que não tem o Senhor, ele odeia a luz. Então, veja, aqui a gente tem o Senhor dizendo que os sinais se sucederiam, nós temos o Senhor dizendo que os discípulos não deveriam se assustar, e mais do que não se assustar, eles deveriam pregar a palavra, né? Nós vimos que o evangelho deveria ser pregado, né? Nós vimos que o evangelho seria pregado a todas as nações, seria pregado na presença de governadores, de autoridades, que haviam traições familiares. Tudo isso aconteceria nesse período. E veja, aquele que perseverar até o fim. E existe uma distinção aqui, não nesse texto, né, mas no texto paralelo de Mateus, que a palavra fim pode tanto ser entendida como o fim escatológico, como o fim da vida, né? Deixa eu entender, no sentido de que a pessoa que perseverar até o fim, seja qual for esse fim, né, seja você estando vivo quando o Senhor voltar e ser revestido na incorruptibilidade ao encontro do Senhor nos ares, como diz lá em 1 Coríntios 15, ou quer você esteja morto e seja ressuscitado para então encontrar com o seu Senhor no último dia. O fato é, a perseverança é a marca. Então, veja, as pessoas estão se admirando com a aparência do mundo, as pessoas se assustam com o julgamento de Deus e pedem os sinais de quando eles vêm. Jesus responde que esses sinais iam se sobrepor o tempo todo. E o que a gente deveria fazer sobre esse sinal? Não se assuste. Pregue o evangelho. Então, meu irmão, pare de tentar encaixar teorias mirabolantes no mundo, mas antes pregue o evangelho, busque obedecer ao Senhor diariamente, busque servir ao Senhor com interesse e busque perseverar até o fim, até que o Senhor venha. Então, obviamente que nosso coração está feliz e nos alegramos quando nós vemos que a volta do Senhor está próxima pela intensidade dos sinais. Mas não faça disso um motivo de ficar esquadrinhando em busca de teorias de conspiração de datas exatas, né? Mas, ao invés disso, busque diariamente fazer o que te cabe. Não se assuste. Pregue a palavra. Confie no Senhor. Ame o Senhor, apesar de todas as perseguições.
pois ele voltará em glória e nós seremos dele para sempre. Amém, amém, meu irmão. Com que o Espírito Santo aplique a palavra do nosso Senhor aos nossos corações, possamos viver de acordo com ela, entendendo cada vez mais. Peço ao Igor que antes de finalizarmos o episódio, nós possamos fazer uma oração neste momento. Eu convido ele a que faça essa oração. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Cristo Jesus, nós te pedimos, Deus, tão somente, Pai, que tu nos conceda verdadeiro alimento, meu Senhor, e verdadeira vontade de pregar o teu evangelho, Pai. Que não percamos tempo, meu Deus, em teorias vazias, meu Deus, mas que busquemos ativamente, meu Deus, obedecer a tua palavra, meu Deus. Pai, nos ensina, meu Deus, a buscar mais ao Senhor, meu Deus. Nos ensina, meu Deus, a ter vontade, meu Deus, e nos dispomos, meu Deus, e orarmos, meu Deus, para que o Senhor nos conceda a graça de levar o teu nome, meu Deus. Pai, eu te peço, meu Deus, desperta a tua igreja, meu Deus, que ainda dorme, meu Deus, que ainda dorme assentada, meu Deus, que ainda dorme isolada, meu Pai. Por favor, meu Deus, levanta a tua igreja, meu Deus, para pregar o teu evangelho, meu Deus. Os sinais, meu Deus, são ditos que aconteceriam até a tua volta, meu Deus, mas não cabe a nós, meu Deus, fazer tão somente outra coisa, senão crer no Senhor, meu Deus, confiar em nossa vida e pregar a tua palavra, Pai. Nos concede, meu Deus, essa graça, meu Deus. Guarda-nos, meu Deus. Guarda-nos de nós mesmos, meu Deus. Mortifica a nossa carne, meu Deus, e nos concede, meu Deus, viver para a tua glória nesse dia, Pai. Abençoa, meu Senhor, todos os que escutam esse áudio, meu Deus, e te peço, meu Deus, que tu possa os achar, meu Deus, os confrontar, meu Deus, os exortar e os motivar, meu Deus, para ver que tua vinda está próxima, meu Deus, e fazer disso um combustível, meu Deus, para sermos mais fiéis a ti, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Igor, mais uma vez, pela contribuição de hoje. Eu, particularmente, estava com saudade de ouvi-lo. Privilégio maior também, porque desde o início tu tá conosco, tu esteve conosco no início do projeto. E mais ainda, para quem não sabe, o Igor foi um dos idealizadores aí do projeto, do podcast, Ele que colocou a sementinha lá no começo, Para quem não sabia, ele era pertencente à nossa MP. E hoje o Igor e a Marta, que é sua esposa, eles estão em Salvador, na cidade de Salvador, e congregam e servem como membros ali na Igreja Presbiteriana Boca do Rio, não é isso, Igor? Positivo, pastor Paulo Simões. Então um abraço aí para a igreja também, para o reverendo Paulo. E a você também que está nos escutando, nós agradecemos por ouvir esse episódio até aqui. E convidamos aí para que continue conosco nessa jornada pelo Evangelho de Marcos. Nós estamos quase chegando no fim, ainda falta um percurso ainda. Então continue conosco. Você que está chegando agora, é a primeira vez que está ouvindo, nós convidamos a acessar nossa playlist. Na descrição do vídeo aqui no YouTube tem um link para essa playlist com todos os episódios lançados até aqui. Nós lançamos semanalmente, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então se inscreva no canal da nossa igreja para não perder os lançamentos. Comente aí o que tu achou do episódio, compartilhe também com os amigos, com os irmãos, nos grupos e outras UMPs e irmãos de outras igrejas. E é isso aí. Até o próximo episódio. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Senhor da nuvem e do fogo, sou um peregrino pra Sião, onde está o meu socorro. Sigo o caminho, meus pés estão cansados, mas olho em tua direção. Meus lábios ressecados, mas confio em tua provisão. Não me deixe andar sozinho, essa chama que espanta o frio, seja o meu pensar, no meu respirar. Toma toda a minha vida, és refúgio no calor do dia.
forasteiro.